Alô pessoal, sou o pastor Reginaldo Reis, graça e paz a todos que estão à escuta do nosso programa Transferência de Unção, uma doutrina perdida há muito tempo, pouco ensinadas em alguns templos ou igrejas, condenada por muitos, mas ela real existe. Através delas, homens de Deus e servos de Deus, eles são usados através do poder de Deus pela transferência de unção. Portanto, querido, nós estamos aqui hoje trazendo sobre a unção de Davi. Nós estamos hoje conectados exatamente no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, onde está escrito: Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Querido, nós estamos aqui mostrando para você sobre a transferência de unção através da imposição de mãos, através da unção com óleo, diretamente dada pelo próprio Deus, mas sempre canalizado geralmente pela uma autoridade espiritual. Nós estamos aqui lendo uma passagem bíblica em que Deus havia rejeitado o governo de Saul, um homem que ele tinha colocado como rei de Israel, que havia prevaricado, que havia entrado em pecado, que havia consultado o feiticeiro. E Deus então ele providenciou um outro homem que pudesse representá-lo, que pudesse ser mais tarde o rei de Israel. E aí então ele chama a Samuel e diz: Samuel, vai à casa de Jessé e unge ele no meio dos seus irmãos. Veja só, queridos, querendo trazer para você algo importantíssimo aqui. Davi, ele não teve nenhuma vitória de excelência sem ser ungido. Não. A partir do momento em que o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e quando Jessé apresenta o mais velho dos irmãos, Eliabe, depois Abinadab, e depois Samar, e assim os 7 irmãos foram apresentados, quero que você note que Deus rejeitou os 7. Por que Deus rejeitou? É porque, na verdade, Deus olha para dentro do homem. Ele olha para o coração, para a intenção do homem. A intenção de ser submisso, de ser amigo, de ser honesto, de ser justo. A intenção de ser um homem de Deus. Então, Davi era um homem respeitável, um homem que obedecia aos seus pais, que mantinha comunhão com tudo e com todos. Era um jovem ainda, mas Deus o escolheu para ser seu ungido. Ele chega com Samuel e Samuel obedece. E uma das recomendações que Deus ele faz, ele disse: olha, pega o chifre e coloca no chifre o melhor do azeite, o melhor azeite. E assim aconteceu. Quando o profeta Samuel chega ali naquele lugar, naquela comunidade onde estava ali morando Jessé, então ele vai à casa de Jessé e ele leva alguns sacerdotes, ele leva alguns dos principais que estavam na cidade para ser testemunha. E Jessé apresenta um por um de cada seus filhos, e todo rejeitado por Deus. Sabe por quê, amado, que é rejeitado? Porque eles não buscavam a Deus, eles não queriam aproximação maior. Eles tinham músculo, eles tinham força, eles tinham habilidades, mas Deus não chama ninguém pela habilidade que tem, nem pelo músculo que tem, nem pela força que tem. Deus chama o homem quando o homem se humilha, quando o homem obedece, quando o homem crê na sua palavra, quando o homem ele coloca a Deus em primeiro lugar. E o primeiro lugar está quando ele se submete aos seus pais, à sua mãe, ele respeita seus irmãos. E Davi era esse tal. Quando Deus olha para ele, olha dentro do coração, a intenção dele era um homem respeitador, um homem honrado, um homem justo, honesto, um homem que sabia o que queria, um homem que tinha missão. Quero que você entenda que a missão não é ganância. Ganância é algo sórdido, é a maneira avarenta de conquistar ou ganhar alguma coisa, como dinheiro, ouro, prata. A missão não, é você conquistar aquilo que você precisa para a sua vida. E Davi tinha uma missão de querer ser um homem de Deus, usado por Deus. Ele sonhava em ser uma bênção para Israel. E aqueles sonhos, o que está no coração do homem, a preparação, quando o ser humano ele pensa assim, chega até a Deus. E Deus agora manda chamar agora a Samuel e manda ir à casa de Jessé. E lá, depois de ter passado esses 7 filhos, chega o mais moço, o jovem ainda, que estava no campo cuidando de ovelhas.
Cuidar de ovelha naquela época era se humilhar, era dedicar-se, porque não é fácil estar num monturo lá no meio da floresta, no meio do bosque, no meio do deserto, cuidando de ovelha. E Davi, ele era um pastor de ovelha. Davi chega e entra na casa ali de Jessé. Samuel se levanta e o Espírito Santo diz: é esse que eu quero. Porque o Espírito Santo, ele quer homens que já tem o Espírito, que já tem a Deus na vida. Então o que tem Deus chama Deus, o que é de Deus vem para Deus. Então o que aconteceu com Davi foi que, quando ele foi naquele momento mostrado por Deus o que ele queria para o profeta Samuel, então ele pega o chifre com azeite e unge Davi, como está escrito aqui. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Quer dizer, todos os irmãos de Davi viram Deus exaltando ele, ungindo ele como rei. Talvez naquele momento se assustasse, mas eles estavam diante de um grande profeta, homem conhecido sobre toda a nação, que era o profeta Samuel. E naquele momento ali, quando o profeta Samuel ungia Davi, olha o que diz a Bíblia Sagrada: desde aquele dia em diante, não para trás, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja bem, a partir desse momento, Davi matou um urso, Davi matou um leão. Diz a Bíblia que ele pegou o leão pela barba e o matou. Davi lutou contra o gigante Golias. Davi, em todas as guerras que ele entrava, ele saía vencedor, porque nele foi feita uma transferência de autoridade, uma transferência de unção. E só um homem de Deus pode fazer isso. Então o homem de Deus usou o óleo recomendado pelo próprio Deus. Então Davi se apoderou e se tornou o rei de Israel. Veja bem, esta unção era unção de poder. Aquela unção, quando ele foi consagrado rei, era outra história. Então ele foi consagrado naquele momento lá, ele foi ungido por Deus para ser Deus de Israel. A primeira unção começou aqui, ele teve mais duas unções lá na frente. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: busque alguém que tenha unção. É importante, mais uma vez falamos, que a igreja do Senhor na terra precisa de homens ungidos, um homem que tenha unção, que tenha poder na vida, um homem que coloca a mão sobre os enfermos e cure os enfermos, que coloca a mão sobre as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, que ele coloca a mão sobre as pessoas se rendem ao Espírito Santo, homens que são dirigidos pelo Espírito Santo. Davi começou então a ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando ele tocava a harpa, então, quando Saul estava endemoniado, só de tocar na harpa, os demônios saíam e Saul ficava aliviado. Quando você é ungido, o Espírito Santo te faz galgar por caminhos de vitória. Note bem que quando ele chega lá para visitar os irmãos, ele não foi ele que escolheu de chegar lá. Ele foi enviado pelo seu pai para deixar pão, para ver como é que estavam os seus irmãos. E ele viu já no 40º dia, 40 dias havia, em que um gigante desafiava e afrontava o povo de Israel. Então ele coloca a missão dele em funcionamento, porque ele vê um anúncio. Qual é o anúncio? Está dizendo lá, havia alguém falando. Ele ouviu por 3 vezes isso, que quem derrotasse aquele gigante, o Golias, o rei daria a sua filha, daria a riqueza, e a casa do seu pai não pagaria mais impostos. Davi viu a oportunidade da vida dele. Não foi Deus que mandou Davi para lá, mas o que o Espírito Santo levou ele para lá. Assim que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo levou a Davi a ter várias vitórias. E uma das vitórias foi vencer o gigante Golias. E ele foi lá naquele lugar, ele venceu o gigante Golias, e os desejos do seu coração foram satisfeitos. Porque quando o homem de Deus busca a unção, busca o Espírito de Deus, essa comunhão de fazer algo na obra de Deus, então as coisas que ele necessita vêm para ele. Enquanto ele não faz isso, ele procura as coisas, ele vai atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, e as coisas fogem dele, a vida dele é um sofrimento. Então, meu amado, é bom entrar em sintonia com Deus, é bom entrar no plano de Deus. Para que tu foi chamado? Tu foi chamado para servir a Deus. Não dá para servir a Deus sem unção. Não adianta, mas eu tenho o Espírito de Deus. Tem, todo mundo que recebe Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo. Mas isso não te traz grande vitória, isso te sela com propriedade. Agora é teu dever buscar o Espírito Santo. Está escrito na Bíblia, o próprio Jesus Cristo disse: se um pai, ele dá ao filho que pede um ovo, ele dá o ovo e não dá uma serpente. Se o filho pede um pão, ele não dará uma pedra. Se o pai, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir.
Meu querido, não se confunda. Veja bem, é necessário que tu peças unção que venha sobre você, não que está em você. Você precisa ser revestido desta unção. E só aplica unção quem tem unção, só ministra unção quem tem unção. Busque essa unção de Deus para a tua vida e seja feliz. Nós vamos montar um próximo vídeo, trazendo para você agora uma outra ministração poderosa. Nós estamos nesse episódio 5 e vamos para o episódio 6. É uma série, aprenda tudo sobre isso aí, e depois disso busque a Deus, seja um homem cheio do Espírito Santo. Eu, pastor Reginaldo, te abençoo em nome do Senhor Jesus, que o poder de Deus venha sobre a tua vida, que a unção de Deus te acompanhe, ilumine o teu coração e resplandeça sobre o teu rosto o poder de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.